Grande dia! Foi dado o pontapé inicial para mais uma CPI contra o governo mais ignorante e corrupto da história dessa nação. CPI do MEC, como prometido, tem tudo para acontecer. O primeiro passo foi dado. Hoje o senador Randolfo Rodrigues, junto com o senador Jean Paul Prats e outros deputados como Ivan Valente, que teve aqui no nosso canal, deram uma entrevista coletiva falando que já protocolaram o pedido. Repito, já está protocolado o requerimento para início da CPI com assinaturas sobrando. Mais de 2 assinaturas para que se tenha margem para as manobras que o governo Bolsonaro está lançando. É bom, óbvio que ele vai começar a mandar dinheiro para os senadores aí em cima do muro para que retirem assinaturas. Mas tudo indica que vai acontecer. E já há promessa da leitura do relatório, talvez essa semana ainda, da leitura do requerimento e início da CPI. O negócio é urgente e tem tudo para que aconteça. Eu vou trazer para você agora, nesse instante, as declarações do senador Randolfo Rodrigues, Jean Paul Prats e também outros deputados, Luiz Erundina, Ivan Valente, Túlio Gadelha. Todos eles falaram sobre o que está acontecendo. Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles e aqui todos os dias se combate essa onda de culta e ignorância que chegou até a presidência da República. Se inscreve. Quando você se inscreve, esse vídeo vai parar na primeira página do YouTube. É a melhor ferramenta que você tem para levar informação até quem precisa. E vamos se inscrevendo, porque vamos acompanhar. Se tiver CPI, é claro, estaremos lá. Mais fácil faltar os senadores do que a nossa cobertura. Então vem pra cá, aproveita e deixe seu comentário. Se puder, assine o canal por valores a partir de R$3. Agora, sem mais enrolação, assista aí as declarações que prometem mais uma cunha com a marretada para rachar de uma vez por todas esse governo, que nem deveria ter acontecido. Não Com satisfação, eu queria em primeiro lugar aqui agradecer a presença do senador Jorge Cajuru, do senador Jean Paul Prats, líder da minoria no Senado Federal, responsáveis por ajudarem na coleta de assinaturas para este ato de hoje. Agradeço da mesma forma a presença aqui dos colegas parlamentares da Câmara Federal, Túlio Gadelha, Sami Bonfim, nossa querida Luiz Erundina, Ivan Valente. Quero aqui também agradecer a presença da representante da União Nacional dos Estudantes e de Juliano Medeiros, presidente do Partido Socialismo e Liberdade. No dia de hoje, a oposição protocola o requerimento para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar o conjunto de irregularidades que se tem notícia desde março no âmbito do Ministério da Educação. Este requerimento, que já contou anteriormente, senador Jean, com 29 assinaturas, e a partir de uma ação coordenada do governo, ainda no mês de abril, tivemos a retirada de algumas dessas assinaturas e que se encontrava sobrestado a partir dos últimos acontecimentos, em decorrência da prisão do senhor ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, conseguimos, finalmente, as assinaturas que restavam. Este requerimento é protocolado no dia de hoje com um total de 30 assinaturas, além das 28 já conhecidas de todas as senhoras e todos os senhores. Contamos ainda há pouco com a honra de ter a assinatura do senador Marcelo Castro e de termos também a assinatura, também a expectativa da assinatura. Temos tido no dia de hoje a assinatura do senador Marcelo Castro e do senador Confúcio Moura. E temos ainda a expectativa de contarmos com a assinatura de outros 2 colegas senadores, que completará um requerimento de comissão parlamentar de inquérito com mais de 32 assinaturas. Portanto, é um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação. Além dessas razões, outras levam à necessidade da instalação da CPI. A primeira delas, como é do conhecimento de todos vocês, a investigação em curso, conduzida pela Polícia Federal,
pelo delegado Bruno Calandrini, pelo Ministério Público Federal, está sob forte intervenção e forte ameaça. Desde a semana passada é de conhecimento de todos, em áudio do próprio senhor Milton Ribeiro, de que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse, em um claro crime, conforme o Código Penal, de obstrução às investigações e de uso de informações privilegiadas. Além disso, outros elementos necessitam ser investigados por essa CPI e outros elementos dão conta que a investigação em curso por parte do Ministério Público Federal e da Polícia Federal está sob ameaça. Primeiro, mesmo tendo uma aeronave disponível no dia da prisão do senhor Milton Ribeiro, não ocorreu a transferência do citado senhor para Brasília, como deveria ocorrer conforme quaisquer programações de ações dessa natureza da parte da Polícia Federal. Segundo, é necessário perguntar por que até o dia de hoje não houve respostas sobre a apreensão do celular do senhor Milton Ribeiro. Por que até o dia de hoje o celular do senhor Milton Ribeiro não foi devolvido? O que acontece com o celular do senhor Milton Ribeiro? Sob quais cuidados estão? Quem está sob a responsabilidade desse celular? Terceiro, as informações que temos neste momento dão conta de que está sendo organizada uma ação para substituir o senhor Bruno Calandrini da condução dessas investigações. Em circunstâncias normais, e nós não estamos em circunstâncias normais sob a égide do governo do senhor Jair Bolsonaro. Em circunstâncias normais, não necessitaria de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas as circunstâncias dessa investigação é que ela está sob ameaça, ela está sob intervenção do senhor presidente da República e do senhor ministro de Estado da Justiça. A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações. Não há dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto. O medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Milton Ribeiro, o medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Gilmar e do senhor Arilton, dão conta, inequivocadamente, de que existe indícios de que esse esquema de corrupção tem tentáculos no Palácio do Planalto. Só uma comissão do Congresso Nacional, só a atuação firme do Parlamento pode dar a retaguarda e a tranquilidade para que a CPI ocorra. Essa CPI se impõe sobretudo por isso, para que a investigação continue, para que a investigação tenha proteção. Quem deve ter proteção é a investigação, não os bandidos que assaltaram e estão assaltando o Ministério da Educação. Quero passar para o senador Jean Prats, líder da minoria, em seguida para o senador Cajuru, em seguida ouviremos os colegas da Câmara Federal e estaremos à disposição de vossas perguntas. Senador Jean. Pessoal, eu quero fazer uma outra digressão aqui que diz respeito a um aspecto que vocês certamente vão ouvir e até difundir sobre essa CPI. Essa CPI não é eleitoral e não é anti-evangélico, é o contrário. Ela é anti-eleitoreira e ela é pró-evangélicos. Antes que se diga essas coisas, é bom se lembrar que tanto na área da saúde quanto agora na área da educação, esse governo constituiu canais paralelos, gabinetes paralelos. Isso ficou claro na primeira CPI e agora, mais uma vez, os indícios são os mesmos. Essas pessoas, o que menos importa é elas serem pastores, padres ou o que for. O que importa é que são picaretas, estelionatários, que têm dentro do governo seus correspondentes corruptos passivos e aliciadores do orçamento público. Então, é isso que se quer investigar através dessa segunda CPI. É basicamente a mesma prática, senador Randolph.
É basicamente a mesma prática. Só que agora bateu o desespero. Por isso que eu digo que é anti-eleitoreira. Porque bateu o desespero e nós estamos às vésperas aqui de deliberar sobre estado de emergência para uma questão de preço de combustível que é simplesmente uma canetada presidencial, que é um ato administrativo do presidente. 18 meses nós estamos no caos. E esse caos é provocado pelo governo por inércia, por incompetência. E aí nós estamos agora diante de vários tipos de canais paralelos em várias instâncias do governo. Por isso, eu tenho certeza que a CPI começa com 2 pastores, mas certamente vai encontrar outros canais paralelos onde essa intermediação existe, porque esse governo foi terceirizado. Esse governo acabou agora e agora, com desespero, vai tentar vender tudo que tiver, inclusive a entrada no orçamento, os ativos da União, o controle de estatais, a venda de refinarias e vai tentar ganhar do outro lado. São as comissões, são os empregos prometidos na iniciativa privada, posições em conselho. É disso que nós estamos falando. Um governo que acabou e está queimando tudo que não pode saquear. Senador Cajuru. Bom, eu apenas quero dizer que fico muito feliz no ano passado de ter sido o primeiro senador na tribuna a dizer que a qualquer momento iria se desmascarar a costumeira declaração do presidente Jair Bolsonaro de que no governo dele não tem corrupção. O governo dele não tem a investigação porque ele não permite. Quem deve, teme. Ele não permite. Essa CPI é mais uma chance para mostrar, pois quem é minimamente sério não pode ser contra essa CPI. A Polícia Federal decretou prisão preventiva do ex-ministro da Educação. Quando se decreta uma prisão preventiva, é porque você tem munição pesada. E essa CPI, sem revanchismo, de forma independente, de forma responsável, ela vai mostrar toda essa munição e muito mais. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. E por fim, quem é contra a CPI porque diz que ela é um momento eleitoreiro, meu Deus do céu, então quer dizer que 3 meses antes da eleição você pode roubar, você pode fazer o que você quiser no governo, está tudo liberado, porque não pode ter CPI? CPI não tem hora. CPI tem que ter motivo, motivação, argumentos. E aqui ela tem de sobra. Muito obrigado. Obrigado, senador Cajuru. Deputada Sâmia, por gentileza. Bom dia a todas e todos. A educação pública brasileira agoniza, são mais de 5 milhões de jovens fora das escolas. Acabou de ser implementado um bloqueio que coloca em risco o funcionamento das nossas universidades, ao mesmo tempo em que é revelado um verdadeiro escândalo de corrupção de uma quadrilha que se apossou do MEC, que não consegue ser sustentado pelo discurso demagógico de que não haveria corrupção no governo Bolsonaro. Além das declarações do ministro Milton Ribeiro, que a todo momento, quando compareceu aqui no parlamento, dizia que tudo que ocorria no MEC era a mando do senhor Jair Bolsonaro, é fundamental que essa CPI revele as tentativas de interferência sobre os processos de investigação que já estão em curso pela Polícia Federal. Na Câmara de Deputados, nós também coletamos assinaturas para que se instale uma CPI, porque a Câmara não pode seguir sendo como um quintal do senhor Jair Bolsonaro ou do senhor Arthur Lira, fingindo que não acontecem absurdos e escândalos diante da sociedade brasileira. E nós também já protocolamos um requerimento de convocação, senhor senador Randolph, do senhor ministro da Justiça, Anderson Torres, para que ele esclareça, afinal de contas, por que é que há essas tentativas de intervenção na investigação necessária da Polícia Federal sobre o senhor Milton Ribeiro. Qual é o papel do senhor Jair Bolsonaro no comando de todo esse esquema, de toda essa operação que mutila a educação pública brasileira? A sociedade precisa de esclarecimentos. Nós esperamos que essa CPI vá adiante e conta com o nosso apoio por parte da oposição na Câmara de Deputados, e nós lá seguiremos pressionando para que, além de que a CPI vá adiante, também os responsáveis por esses escândalos compareçam e façam esclarecimentos à sociedade. Obrigada. Vamos ouvir, com sua permissão, Ivan, vamos ouvir nossa decana, Luísa Erundina. Antes só de ouvirmos a Luísa Erundina, só completar a informação que nós temos. As informações que nós temos é que até agora o celular do senhor Milton Ribeiro não foi entregue para ser periciado pela Polícia Federal.
Essa é uma pergunta, caríssima Sâmia, que é necessário ser feito ao senhor ministro da Justiça, Anderson Torres. Por que esse celular foi apreendido e, há mais de 72 horas da operação, ele não foi entregue para ser periciado? Com quem está esse celular? Por que as autoridades da Polícia Federal responsáveis para fazer esse serviço não estão fazendo? Essas são perguntas que o senhor Anderson Torres deve responder, seja na Câmara dos Deputados, como já foi convocado, seja aqui na CPI, porque ele fatalmente virá a ser convocado para prestar esclarecimentos, ou seja, em alguma comissão permanente do Senado. Estes fatos, minhas senhoras e meus senhores, esses fatos, a existência de uma aeronave da Polícia Federal saindo de Curitiba, no dia da operação da Polícia Federal que prendeu o senhor Milton Ribeiro e que prendeu o senhor Arilton e o senhor Gilmar. Este avião estando disponível para levar os presos, sobretudo o senhor Milton Ribeiro, até Brasília. Não ter feito essa ação. O fato do celular que foi apreendido naquele momento não ter sido periciado até agora e estar em paradeiro incerto e não sabido, e a ameaça de substituição do senhor Calandrino das investigações, dão conta de que esta investigação está sob forte ameaça e forte intervenção. E eu quero aqui dar os nomes de quem está intervindo e responsabilizar quem está intervindo nessa investigação. É o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, e o senhor Anderson Torres, ministro de Estado da Justiça. Nossa decana, deputada Luísa Erundina. No final. Senhores, senhoras, eu quero saudar... Não vai aparecer. Parece que você não está sendo visto. Aí, pronto. É meu tamanho que está impondo mudança de posição. Mas em relação a essa CPI, não há mudança de posição nenhuma. Eu tenho que cumprimentar, saudar e agradecer a iniciativa dos senhores senadores que tomaram essa iniciativa de forma rigorosa e de forma persistente, para que se tivesse da parte do Poder Legislativo uma reação, uma resposta a crimes que se sucedem nesse governo, sem que haja da parte das demais instituições democráticas do país uma resposta mais determinante, mais determinada, mais rigorosa, mais eficaz. Por isso, lamento que essa CPI não seja mista, porque já era tempo de que isso acontecesse. E eu pergunto ao presidente da Câmara, o que está faltando para que ele considere que tenha havido crime de responsabilidade desse governo, porque valeria que a Câmara, por sua vez, encaminhasse um processo de impeachment, que é o que está devendo à sociedade brasileira e à democracia. Eu apelo à imprensa, de um modo geral, e à sociedade civil brasileira, para que acompanhem com muita atenção e com uma presença firme, para que a justiça se faça nesse país. E justiça nesse país passa pela a investigação de crimes que não são suportáveis, são insuportáveis. Tirar recursos públicos da educação, da saúde, do saneamento básico, dos direitos humanos e sociais em geral, é algo que qualquer governo em qualquer outro país realmente democrático já teria caído. Isso vai acontecer muito brevemente e durante esse processo estaremos atentos, vigilantes no Senado e que espero também na Câmara, para que se apurem esses crimes que são crimes de lesa humanidade, de lesa pátria, porque está comprometendo os interesses da nação brasileira, sua soberania e os direitos dos cidadãos brasileiros. Obrigada, parabéns, senhores senadores. Estaremos juntos, fazendo aquilo que nos cabe dentro das nossas prerrogativas, para que a Câmara não fique omissa na apuração desses crimes. Muito obrigada. Grande Erundina. Ivan. Olá, pessoal. Vou ser bem curto e grosso. Primeiro, eu queria cumprimentar os senadores Randolph, Jean Paul e Cajuru.
foi uma vitória espetacular de vocês ter conseguido essa CPI. E o primeiro apelo que nós fazemos aqui na Câmara dos Deputados é que o senador Rodrigo Pacheco imediatamente aceite o pedido e instale a CPI, já. Em segundo lugar, nunca se produziu tanta prova gravada do senhor Bilton Ribeiro, dizendo que quem indicou os pastores foi o próprio Bolsonaro, o presidente da República. Isso está gravado, né? E agora está gravado também a intervenção presidencial 13 dias antes da prisão, 13 dias antes. Ou seja, ele avisando lá dos Estados Unidos ao lado do ministro da Justiça. Eu acho, Randolph, que essa CPI, ela vai investigar até pressentimentos, entende? Nós vamos ter que investigar pressentimentos. O Bolsonaro, né, ele se intromete em tudo, ele para qualquer investigação, ele acha que tem costas quentes para detonar o Estado brasileiro, para impedir investigações. A CPI da Covid já mostrou o que foi o assassinato em massa produzido por aquela política e agora o Ministério da Educação virou uma banca de negócios. Barras de ouro, venda de bíblias, entende? Dinheiro vivo, pastores num governo paralelo, está tudo explícito. E não venham dizer, como disse aqui o senador Cajuru, olha, entende? Nós estamos próximos das eleições. É por isso mesmo, porque um governo como esse, corrupto e tendo um presidente corrupto, não pode continuar. A CPI tem tudo para investigar rapidamente e colocar o dedo na ferida da corrupção aqui no nosso país. Por isso ela tem que ser instalada imediatamente. Mais uma vez agradeço a todos vocês. Obrigado. Bom, Ivan. Deputado Túlio, por gentileza. Vamos ouvir o deputado Túlio, só informando que enquanto essa coletiva ocorre, acabamos de ter a confirmação também da assinatura do senador Jarbas Vasconcelos. Com isso, o requerimento da CPI conta com 31 assinaturas. Além das 28 já conhecidas de todas e todos vocês, contamos nessa manhã com a assinatura do senador Marcelo Castro, do senador Confúcio Moura e agora do senador Jarbas Vasconcelos. Pernambucano Jarbas Vasconcelos. Pernambucano, em homenagem a Pernambuco e a Jarbas Vasconcelos, um pernambucano aqui para falar. Bem, senhoras e senhores, dada a gravidade do assunto de corrupção no Ministério da Educação, a gente precisa ressaltar também o subfinanciamento das universidades públicas. Muitas universidades correm o risco de fechar as portas porque esse orçamento vem sendo contingenciado. E, por outro lado, a gente acompanha, mediante a imprensa, esses escândalos de corrupção envolvendo recursos públicos e recursos da educação. Reitores das universidades federais quase que diariamente passam em nossos gabinetes com pires na mão, pedindo emendas de deputados e senadores para que as atividades das universidades continuem. Universidades que são estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. Universidades que são instrumentos de combate às desigualdades sociais. E a gente percebe, dentro do Ministério da Educação, desvios de recursos. E digo mais, senador Randolph, esses desvios de recursos, eles não vão só evidenciar a corrupção no governo Bolsonaro, mas também vão evidenciar a influência que o governo Bolsonaro tem exercido em diversos órgãos de fiscalização e controle. Em setores desses órgãos, a Polícia Federal não pode ser aparelhada. E é o que tudo mostra, como bem falou aqui o deputado Ivan Valente. A Polícia Federal tem uma obrigação institucional muito importante diante desse momento. Então, com essa CPI instalada, nós conseguiremos identificar, apurar e punir os culpados. E é muito importante, senador Randolph, que a gente peça publicamente ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, instaure essa CPI. Os senadores já coletaram assinaturas e temos assinaturas suficientes para fazer a instalação dela. E, a partir daí, evidenciar e mostrar para o Brasil que existe, sim, corrupção no governo Bolsonaro. Obrigado. Obrigado, Túlio.